Shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fabrício Caboclo e você está no canal Papo de Bruxo, o nosso canal sobre magia, tarô e espiritualidade. O tema que nós vamos abordar hoje é: quando a magia não funciona, de quem é a culpa? Se você gosta desse tipo de tema, se você gosta desse tipo de assunto, fica aí que eu vou rodar a vinheta e já volto. Voltamos ao vídeo e eu queria fazer um pedido para você. O nosso canal ele é um canal pequeno, nós não somos monetizados e eu faço tudo isso com muito carinho para que a mensagem chegue a mais pessoas possíveis. Então eu queria pedir que você nos ajude para que o nosso canal chegue nos 1.000 inscritos. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, curte se você gosta desse tipo de assunto, curte. Nós somos visitados por milhares de pessoas todo mês. E muitas vezes a pessoa vem, consome o conteúdo, assiste e ela não curte, ela não se inscreve no canal. Então eu peço de coração que você nos ajude, tá bom? Feitos os pedidos, feitas as observações, vamos ao tema, né? Como eu estava falando, o nosso tema é: quando a magia não funciona, de quem é a culpa? Então, dentro desse tema, nós temos que entender que existem dois lados. Existe ali o lado do mago, existe o lado do consulente, o que contratou a magia, e o mago que vai executar a operação, que vai executar o intento mágico. Falando dentro desse aspecto, nós precisamos entender, primeiro, o que é magia. Segundo a definição de Crowley, a magia é alterar a realidade através do poder da vontade. Então, tudo aquilo que eu posso fazer que, de certa forma, altere a minha realidade, eu posso considerar magia. Desde uma simples oração, como uma via de pensamento positivo, uma manifestação espiritual, um processo de cocriação mental, um processo de yoga que mude a minha energia, tudo isso pode ser considerado magia. E dentro desse conceito de magia, existem 4 pilares que devem ser observados, que são os pilares fundamentais da magia, que é o saber, o querer, o ousar e o calar. Quando eu quebro um desses pilares, a magia tem um grande risco de não acontecer, de não se manifestar. Porque eu deixei a energia menor, eu diminui a energia. Dentro do primeiro pilar, para que você entenda e possa compreender, que é o pilar do saber, eu tenho que observar quem eu estou contratando. O mago ele precisa ter domínio da operação que ele vai executar. Domínio do tipo de ritual que ele vai trabalhar. Não que o mago domine todos os rituais, todos os tipos de ritualística, mas ele tem que ter um domínio sobre os rituais que ele oferece para o cliente. E muitas vezes, dentro desse processo, eu vejo várias pessoas que contratam um mago e não verificam as referências, não verificam se ele tem experiência, há quanto tempo ele está na prática da magia, quem é o mestre dele, com quem ele estuda, se ele pertence a alguma ordem, se ele é um mago solitário, quais são os resultados que ele já teve. A pessoa não tem uma conversa com o mago. E aí, com isso, ela não consegue saber qual o nível de conhecimento e espiritualidade que esse mago tem. E quanto maior a familiaridade do mago com o ritual, quanto maior a energia dele com esse ritual, mais resultados ele consegue alcançar. Porque ele tem mais relação com o mundo espiritual. Então, quanto mais tempo você tem de magia, mais experiência você tem e mais facilidade de acessar certas dimensões você vai ter.
Não significa que um mago que está iniciando, ele não vai ter sucesso no que ele faz. Eu conheço magos que estão aí há 2, 3 anos e têm resultados fantásticos. Mas a experiência é importante. Por quê? Porque caso algo der errado, o mago que tem a experiência, ele sabe como consertar. Porque com certeza ele já passou por aquilo. Então é necessário que esse pilar do saber ele seja respeitado. Que o mago tenha conhecimento, que ele conheça os fundamentos da magia que ele está fazendo. Às vezes eu vejo pessoas que dizem ser pai de santo, ou ser da quimbanda ou do candomblé, que não conseguem sequer explicar os fundamentos daquela magia que ele está executando e por que tem que ter cada elemento dentro da ritualística. Ele simplesmente pega, põe uma coisa e, na verdade, nem ele sabe o que ele está fazendo. Ele está perdido. Então, é importante que você olhe para isso. É importante que você converse com o mago. E dentro do saber, também é importante que você perceba a índole do mago. Veja se esse mago, antes de aceitar o serviço, ele abriu um oráculo. Se ele se comprometeu a abrir o oráculo antes de fazer qualquer ritual para você. Porque se um mago aceita fazer um ritual sem sequer consultar o oráculo, desculpa, mas ele está querendo pegar o teu dinheiro. Você fica esperto. O primeiro passo para você poder trabalhar com uma entidade, com uma deidade, é você abrir o oráculo, entender a situação e, através do oráculo, consultar essa deidade para saber se ela pode trabalhar dentro do intento. Isso aí é de praxe. E isso entra dentro do pilar do saber. Porque o pilar do saber, ele tem essa atribuição também. O saber como operar, o saber como as energias estão e o saber como proceder dentro da magia. Então, observe esse comportamento. O segundo ponto, dentro disso que a gente está falando, é o querer. Querer é a manifestação da vontade. Então, quando você vai fazer uma magia, tanto você tem que desejar muito que ela se realize, desejar no profundo, no teu íntimo, como um mago, também tem que ter esse desejo. Como se essa magia fosse ser feita para ele. Então, ele tem que querer que aconteça. Ele tem que ter essa fé, ele tem que ter essa ganância, essa garra de falar, não, vai acontecer, eu quero que aconteça. E lutar tudo que ele pode para que a magia aconteça. E o cliente, ele não pode ir na dúvida, porque se ele titubear, ele muda a energia e já corre o risco do ritual não funcionar. Porque a falta de fé na entidade, sim, a falta de confiança no mundo espiritual, ela atrapalha a magia. A magia não é para incrédulos, a magia não é para quem não acredita. Você tem que acreditar, você tem que ter fé para que a magia funcione. E isso é muito importante. Você entender isso é importantíssimo dentro do processo. Então não adianta você chegar titubeando, chegar com dúvida. Ah, mas será que a entidade vai me responder? Ah, será que vai acontecer? Será que vai funcionar? Porque se você entrar assim, a probabilidade da magia não dar certo já é muito grande. E aí não adianta pôr a culpa no mago, porque aí muitas vezes a culpa é sua. É a sua falta de confiança. Muitas vezes a gente fala com o mago, não sente confiança nele, mesmo assim decide fazer a magia com ele. Porque ele cobrou mais barato, eu não estou botando muita confiança, mas eu vou fazer com ele que é mais barato. Dentro da magia você não procura pessoas pelo valor, por ser mais barato. Você procura pessoas pela conexão energética. Por você sentir essa conexão. É isso que você precisa entender. Não adianta você pagar um serviço mais barato e não ter resultado. Porque aí, ainda que não seja um valor alto, você perde aquele dinheiro. Então, é importante que a pessoa te passe confiança e transparência e que você vá crendo que vai dar resultado. O outro ponto é o ousar. O ousar, ele fala da coragem, isso é muito voltado para o mago. O mago ele tem que ter coragem, ele não pode ter medo de executar o ritual. Ele não pode ter medo de ir para o círculo de evocação, ver o que vai acontecer no triângulo de manifestação. Ele tem que estar dentro da ritualística com coragem, não adianta ele ter medo. Porque se ele tem um medo, se ele não ousa fazer,
se ele fica parado e não executa o ritual que ele deveria executar por medo, a magia não acontece. O que eu estou querendo dizer? Às vezes você sabe o passo a passo da ritualística, mas você sabe que aquilo ali, um movimento ou outro, pode ser mais perigoso de se fazer. E aí você já entra no ritual com medo de dar errado. A probabilidade do ritual dar errado, de dar problema, vai ser muito grande, porque você já entrou com medo. Então é importante que você, se você tem dúvida, estude até não restar nenhum tipo de dúvida para você executar o ritual. Estude muito para você executar o ritual bem feito. Isso serve muito para o mago. Quanto ao cliente, a parte do ousar é o cliente, o consulente também não ter medo. Porque eu vejo vários clientes que falam assim, não, eu quero fazer magia, mas eu morro de medo disso trazer um problema para mim. Eu morro de medo disso trazer um espírito obsessor. Eu morro de medo de mexer com essas coisas. Eu quero fazer magia, mas eu não quero mexer com nada disso. Então não faça magia, vá para uma igreja, faça oração, faça campanha, faça novena. Entendeu? A magia é para quem tem coragem. A magia é para quem não é covarde, para quem não fica preso diante do dogma, do medo que a religião tenta impor em nós todos os dias. E aí, dentro desse princípio, a magia, ela nos auxilia e nos impulsiona a ir para frente. Então, você não pode ir para a magia fazer um ritual ou contratar um ritual para pombogira se tu morre de medo de pombogira, porque a tua energia já não está alinhada com a energia dela, já não está reverberando. Então é melhor você contratar um ritual de teurgia, de magia angelical, se a tua vibe é mais os anjos. Mas eu gosto de pombogira, eu não gosto tanto de anjo, então procure trabalhar com pombogira. Eu gosto de Lilith, eu não gosto de anjo. Procura ritual com Lilith. Procura ver aquilo que a tua energia está alinhada. E nisso tem a importância do oráculo, porque o oráculo mostra tudo isso. Né? Então, nós temos que observar esses pontos. Eu não posso ir para a magia e falar assim, eu vou para essa magia, mas eu estou morrendo de medo de acontecer alguma coisa, eu estou morrendo de medo, depois disso eu ficar vendo espírito, eu ficar vendo assombração. O medo abre portais. E o medo impede que a magia se realize. Então você tem que ir com coragem, confiando no mago, confiando na ritualística e ser ousado. Você tem que meter a cara. Magia não é para covardes. Esse é o terceiro ponto. Né? E muitas vezes, quando você desobedece um desses 3 pontos, a magia não funciona. E o quarto ponto, queridos, é o calar. Eu vejo um monte de gente, várias pessoas, que fazem rituais mágicos e não sabem guardar segredo. Magia se faz em segredo, magia se faz em silêncio. Você não faz a magia e sai contando por aí, sai falando. Você faz a magia e fecha a boca. É um segredo seu e do mago, seu e do bruxo, seu e do pai de santo. Você não sai falando por aí. Porque no momento que você fala para alguém, independente de quem seja, você lança uma energia negativa sobre o próprio ritual que você pediu para executarem. Então você faz e fica calado. E dentro do calar também é o calar o pensamento, é esquecer. Não adianta tu fazer a magia e tu tá de 10 em 10 minutos. Poxa, será que a magia já deu resultado? Será que a magia tá funcionando? Vou mandar mensagem aqui pro bruxo que fez para mim. E aí, já tá funcionando? E aí, quando é que vai acontecer? Quando é que eu vou ver o resultado? Magia, queridos, não tem prazo. Ela tem caminho de manifestação. Ela tem via de manifestação, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Tá? A magia ela não tem prazo. E quanto mais você fica focado na magia e esquece a tua vida, mais a magia demora para funcionar. Quando você se desliga da magia, você esquece, você cala tanto a mente como a boca e volta a viver a sua vida, a magia começa a agir. Esses são os 4 principais pilares que a magia tem. Os 4 fundamentos da magia que devem ser sempre obedecidos, independente da vertente. Se é uma vertente afro, se é baixa magia, se é alta magia, se é magia branca, magia negra. É o mesmo princípio para todas.
Agora entendamos o seguinte. Digamos que você fez tudo isso. O mago tinha maturidade, experiência, executou o ritual para você, obedeceu todos os princípios, e mesmo assim a magia ainda não aconteceu. O que pode ser? Aí nós temos que verificar outros pontos. Esse mago, quando ele fez o ritual para você, né, você já tinha vindo de outros rituais, com certeza, ou de outras energias, ele fez um processo de limpeza, ele viu no oráculo se tinha alguma outra energia te atrapalhando e fez um processo de ritualística. Sempre que você vai fazer um ritual mágico, é importante que você faça a purificação, que você faça processos de limpeza de energia, banimentos de qualquer outra energia que esteja te acompanhando e você comece do zero. Isso é importante. Então ele tem que fazer isso. Além disso, ele tem que entender se tem alguma magia feita em cima de você, alguma demanda, e quebrar essa demanda. Quebrar esse ritual, para daí ele começar a trabalhar com você e ter resultado. Porque se ele não fizer isso, tem uma probabilidade muito grande da magia não funcionar. Da magia não dar resultado, porque você já está vindo com várias cargas, com várias energias negativas, né? Às vezes eguns, às vezes quiumba, espíritos obsessores te cercando, e você contrata um ritual mágico dentro desse princípio e a magia não vai funcionar, porque você está cercado de uma outra energia que está atrapalhando a tua. E às vezes você já fez aquela magia ali com uma egrégora, né? Por exemplo, fez com a egrégora da Quimbanda, aí você quer a mesma magia com a egrégora luciferiana. Você pode ter um choque de egrégoras. Então tem que zerar aquela energia para começar um novo trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele fez os banhos, ele fez toda essa parte, mas eu não tive, ainda não tive o resultado. O que pode ser, né? Você está seguindo à risca as orientações do magista? Ou você só faz o que você quer? Porque acontece muito do magista fazer um ritual de prosperidade e falar assim, olha, sai atrás de um trabalho hoje, porque hoje é um dia bom, é dia de Mercúrio, dia de comunicação. Vai, e a pessoa fica em casa. Às vezes o magista fala assim, olha, fiz aqui o ritual de amarração, mas espera um pouquinho, não vai procurar ele ainda não. E aí o consulente toda hora mandando mensagem para a pessoa que ela fez o ritual de amarração. Ou seja, ela não ouve as orientações do mago. E aí, nesse caso, quando a magia não dá certo, a culpa não é do mago, a culpa é do consulente, que não seguiu as devidas orientações, né? Não seguiu o que era para seguir. E aí, às vezes, também, a pessoa fica tão obcecada que ela não faz mais nada da vida. Ela fica o dia todo esperando a magia acontecer. E ela não cria o que nós chamamos de via de manifestação. Toda magia, para funcionar, ela precisa ter algo chamado via de manifestação. Ou seja, ela precisa ter um caminho energético para percorrer, porque magia não é mágica. O mago, ele não é um mágico que faz o elefante desaparecer. Não, ele faz um trabalho energético. Mas 50% é a magia e o mago, 50% é a atitude do consulente. O consulente tem que criar o caminho de manifestação para que a magia aconteça. E aí eu vejo muito pessoas que querem um emprego, mas muitas vezes não acordam cedo para ir atrás do emprego, não deixam currículo, esperam que o emprego vai vir bater na porta deles. Pessoas que fazem o ritual de amarração, mas não deixam a magia acontecer, estão o tempo todo brigando com a pessoa que elas querem amarrar, ou fazem o ritual de amarração apenas no intuito de que aquela pessoa fique nos pés dela e ela possa humilhar a pessoa. E aí, nesse caso, muito difícil que a magia funcione. Muito difícil que a magia aconteça. Então, eu preciso ouvir a orientação do mago. Eu preciso caminhar junto com ele e o mago tem que me acompanhar. O mago também não pode fazer um ritual para mim e desaparecer, ele tem que estar conversando comigo. Às vezes, outra coisa que acontece, a pessoa contrata uma magia, mas ela não faz a troca energética suficiente. Por exemplo, ela quer, eu quero ganhar um processo que eu tenho na justiça de 100 mil. Mas aí ela oferece para a entidade
um charuto de R$ 10, ela oferece para a entidade uma garrafa de vinho de R$ 15 e uma caixa de bombom de 10. Ou seja, ela quer dar o pior para a entidade, mas quer receber o melhor. E ela está pensando que a entidade, os deuses, sabe, que os Exus, que os espíritos são otários. Ela não entende que esse caminho que ela está trilhando, que hoje ela tem aí 20 anos, 40 anos, a entidade tem milhares de anos. E ela já tratou com milhares de outras pessoas que tentaram ser espertas. Simplesmente ela não faz, porque não tem equivalência energética. Se eu quero muito, eu tenho que dar muito. É assim que funciona. Se eu quero pouco, eu tenho que dar pouco. Tem que ter equivalência energética, tem que ter o equilíbrio. Eu não posso querer uma Ferrari e dar uma oferta de quem quer como se eu quisesse um Fusca. Então eu preciso ter essa liberalidade. Hoje, se você olhar os meus altares, eu não tenho nenhuma bebida barata, porque eu trato as minhas entidades como elas me tratam. Então, isso tem que ser observado. E último ponto para a gente encerrar. O mago, ele nunca pode te dar o que ele não tem. O mago, ele não pode te dar riqueza se ele não for rico. Ele não pode te dar amarração, amor, se os relacionamentos deles estão todos fracassados. Ele não pode te dar harmonia e paz se ele é um louco que fica brigando com todo mundo. Nós só conseguimos dar uma energia que nós conseguimos emanar. Então, às vezes a pessoa me pergunta, Fabrício, tu faz pacto de riqueza? Eu falo, não, eu faço pacto de prosperidade. Porque eu não sou rico, eu sou próspero. Né? E a riqueza, ela vai depender de como você administra a sua prosperidade. Ah, Fabrício, tu faz ritual amoroso? Faço. Porque a minha vida amorosa, a minha vida conjugal, ela é muito boa. Então a gente só pode dar o que a gente tem. E digamos que você seguiu todos esses passos. E mesmo assim, aquela magia não aconteceu. Aí você deve compreender que existe um processo maior, que existe algo bem maior dentro do universo. Que está dizendo que aquele caminho não é para você. E aí eu aconselho você a não insistir, para que você não acumule um karma muito maior do que você deveria e traga para você problemas que vai demorar vidas e vidas para acontecer. Magia é uma solução que nós tomamos quando todas as outras tentativas não deram certo. Mas não significa que toda vez que uma magia for realizada, ela vá acontecer. Às vezes, simplesmente o universo e a espiritualidade dizem não. E nós temos que aceitar isso. Espero ter ajudado vocês. Peço mais uma vez, querido, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve no nosso canal. Nossa meta é chegar nos 1000 seguidores. Nós já estamos chegando quase em 500. Se inscreva no nosso canal, nos ajude. Se você quer agendar um trabalho espiritual, bem aqui embaixo está passando as minhas redes sociais e o meu contato. Se você quer agendar uma consulta de tarô, você também pode agendar por aqui. Na descrição desse vídeo vai estar as minhas redes sociais para que você tenha um contato comigo. O meu nome é Fabrício Caboclo, eu sou tarólogo, bruxo de La Santa Morte, trabalho também com magia teúrgica, magia com Lilith e afins. Tá bom? Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Que você seja iluminado pela luz infinita e que você tenha uma semana abundante.